Então, hoje a gente vai dar continuidade, né, ao lucro real. Na nossa última aula, nós vimos o conceito de lucro real, a forma de cálculo do lucro real, as pessoas jurídicas que estão obrigadas, né, não é nem a optar, né, as pessoas jurídicas que são obrigadas a tributar o imposto de renda e a contribuição social pelo lucro real. E aí nós vimos exemplos de adições e exclusões, né. Na última aula, vocês fizeram uma atividade sobre a DRE, né? Eu disponibilizei. Peraí, gente, só um instantinho. A atividade sobre a DRE, tá? Que aí na próxima aula não, no dia, porque vocês vão fazer outras atividades ainda sobre o lucro real, porque hoje eu vou apresentar para vocês um modelo, né, de cálculo do lucro real, e aí vocês vão fazer outras atividades lucro real, e aí quando eu for corrigir as atividades, eu corrijo essa com vocês, essa última atividade da sexta-feira passada, sobre DRE. Então, vamos só recapitular aqui rapidinho o que a gente já viu, para hoje a gente, para que eu possa apresentar para vocês o modelo, tá? Eu trouxe aqui um modelo em Excel, tá? De cálculo, para que, com exemplo, né, de cálculo do lucro real, para facilitar o entendimento de vocês, tá? Então, a gente já viu na aula passada, tá? Vimos o conceito de lucro real, de acordo com o regulamento do imposto de renda de 2018, né? E aí nós vimos que o lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação fiscal. Então, nós vimos que para o cálculo do lucro real, a gente tem que partir do lucro líquido do período, né, do lucro líquido do período de apuração. Que lucro líquido é esse? É o lucro líquido que a gente encontra a partir da demonstração do resultado do exercício. Então, é aquele lucro final, depois de todas as receitas, menos os custos, menos as despesas, e aí a gente chega ao lucro líquido, né, ao lucro líquido do exercício. Então, o lucro real, para que a gente possa calcular o lucro real, chegar ao lucro real para calcular o imposto de renda e a contribuição social, a gente tem que partir do lucro líquido do exercício, tá? E a partir desse lucro líquido do exercício é que nós iremos fazer as adições e as exclusões que são permitidas pela legislação tributária, ou ainda as compensações, para que a gente chegue ao lucro real. E aí, a partir desse lucro real, aplicar os percentuais, né, que são os mesmos que a gente já viu lá quando estudamos o lucro presumido, o 15% para imposto de renda, 10% adicional e 9% para contribuição social. Se após essas adições e exclusões o lucro real for negativo, né, ele não vai ser lucro real, né? Se for negativo, não vai ser lucro, tá? Se for negativo, nós vamos chamar de prejuízo fiscal, né? Isso se for para um imposto de renda. Para a contribuição social, esse prejuízo fiscal é chamado de base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro, mas é a mesma coisa, tá? Após as adições e as exclusões, se o resultado for negativo, nós não vamos ter um lucro real, nós vamos ter o prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da contribuição social. É apenas questão de terminologia, né, para que a gente possa, o raciocínio é o mesmo, os cálculos são os mesmos, apenas terminologia aqui para o imposto de renda é utilizada a terminologia de prejuízo fiscal, e para a contribuição social é base de cálculo negativa da contribuição social. E aí, hoje a gente vai ver como esse prejuízo fiscal ele é compensado, tá? Aí nós vimos aqui como é que vai ser
apurado esse lucro real, né? Como é que a gente chega a esse lucro real, de acordo com o artigo 258 do Regulamento do Imposto de Renda. Também o Regulamento do Imposto de Renda, ele conceitua o lucro líquido, que é o lucro líquido que a gente já conhece, né? O lucro líquido a partir da elaboração da demonstração do resultado. É receitas menos os custos, menos as despesas, para se chegar a esse lucro líquido, né? E aí o Regulamento do Imposto de Renda aborda o conceito do lucro líquido em seu artigo 259. Aqui nós vamos ter um exemplo, né, do DRE contábil, com toda a sua estrutura, né, definida pela legislação societária, receita, menos as deduções das vendas, né, para se chegar à receita líquida de vendas, ao se deduzir os custos, nós vamos ter o lucro bruto e assim sucessivamente, né, e aí a gente vai chegar ao lucro líquido, que para fins de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, pelo lucro real, nós vamos ter esse lucro antes dos tributos sobre o lucro, né? Que aí nós iremos calcular esse tributo sobre o lucro, os tributos sobre esse lucro encontrado, né, aplicando os percentuais, 15% para o imposto de renda e 9% para a contribuição social, e aí a gente vai chegar ao imposto, né? O imposto a recolher, porque nós vamos chegar ao lucro real, né? Que o lucro real Ai, gente, desculpa, aqui nesse momento do lucro antes dos tributos sobre o lucro, a gente não vai aplicar os percentuais, a gente vai fazer as adições e exclusões para se chegar ao lucro real, aí sim, no lucro real é que serão aplicados os percentuais, tá? Dei uma viajada aqui, desculpa. Lucro antes do tributo sobre o lucro antes dos tributos sobre o lucro é o lucro líquido, tá? A partir deste lucro é que a gente vai fazer as adições e as exclusões para se chegar ao lucro real. A partir desse lucro real, né, que vai ser o lucro que nós iremos aplicar os percentuais, tá? Adições, exclusões e compensações também, tá? Iremos aplicar os percentuais para se exclusões, compensações, nesse lucro real nós iremos aplicar os percentuais para se chegar aos impostos a recolher, né, imposto de renda e a contribuição social a recolher. O mesmo raciocínio para contribuição social, né, é o mesmo raciocínio para o cálculo do imposto de renda, a diferença que vocês observem aqui, que temos lucro real, se for negativo é chamado de prejuízo fiscal, no caso do cálculo no caso da contribuição social, se negativo, nós iremos chamar de base negativa da contribuição social, mas o raciocínio é o mesmo, né? Se esse resultado for negativo, para o imposto de renda é prejuízo fiscal e para a contribuição social é base negativa da contribuição social. Quem está obrigado ao lucro real, nós vimos que são as pessoas jurídicas que tenham receita total superior a 78 milhões. Superou essa receita, ela é obrigada a tributar o imposto de renda e a contribuição social pelo lucro real, tá? E aí tem aquelas empresas aquelas pessoas jurídicas que elas não podem tributar pelo lucro presumido, por exemplo, que são obrigadas ao lucro real, né, que aí são os bancos comerciais, de investimento e desenvolvimento, independentemente desse faturamento aí de 78 milhões, né, a receita total do ano calendário anterior, elas já são obrigadas a tributar pelo lucro real. Tá? Qualquer outra empresa pode optar pelo lucro real, não há restrições, mas a partir superou o limite de 78 milhões, não é opção, né? Elas já são obrigadas a tributar pelo lucro real, tá? Ele também é um imposto, existem duas modalidades, né, a trimestral e a anual, né, o período de apuração é trimestral e anual. Trimestral se dá da mesma forma que a gente viu no lucro presumido, março, junho, setembro e dezembro, e vai ser sempre pago até o último dia útil do mês subsequente, né, ao fim do trimestre,
né, do trimestre encerrado, aí vai ter sempre até o último dia útil do mês subsequente para fazer o pagamento dos impostos, que também podem ser parcelados, né, em 3 vezes, essas podem ser divididos em 3 cotas, né, e assim como no lucro presumido também, que a gente viu. No caso da apuração anual, isso se for a modalidade trimestral, no caso da apuração anual, ele vai antecipando mensalmente, né, vai fazendo o pagamento mensal, por isso que ele é conhecido como apuração por estimativa. Não se tem ainda o lucro real, a gente vai ver, quando a gente for estudar essa modalidade mensal, a gente vai ver que nós iremos fazer o cálculo baseado na receita, tá? É bem parecido com o lucro presumido, a antecipação mensal, por isso que é chamado de apuração por estimativa, porque são números estimados, não se tem ainda o lucro real. O lucro real, ele vai ser calculado no final do ano, tá? Em dezembro, porque aí vai ter que realmente apurar o resultado, chegar no lucro, o lucro líquido, e aí se chegar ao lucro líquido e fazer os cálculos, né? Se foi pago a maior, compensa, se foi pago a menor, terá que recolher a diferença, tá? Mas apuração por estimativa a gente vai ver direitinho na próxima unidade. O esquema gráfico, né? Isso que eu falei para vocês, trimestral anual, se for anual é pagamento por estimativa e vai ter que ser utilizado um balanço de suspensão ou redução. As adições, né? Nós vimos que adições devem ser adicionadas para se chegar ao lucro real, todos devem ser adicionados, né? Todos os custos e despesas que a a legislação tributária não aceita como dedutível, não é? Então, como é que a gente diz? Que são despesas não dedutíveis para fins do lucro real. Não é? Despesas que são consideradas dedutíveis para a legislação societária, elas podem não ser consideradas dedutíveis pela legislação tributária. Então, o que é que a legislação tributária diz? Que alguns custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido, que, de acordo com a legislação tributária, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real. Tá? Então, qualquer custo que não seja, custos, despesas, que sejam, que a legislação societária permite deduzir da receita para se chegar ao lucro líquido e que a legislação tributária não considere como dedutível, ele vai ter esses custos, despesas, encargos, provisões, participações, deverão ser adicionados, tá? Resultados negativos de equivalência patrimonial, multas de trânsito, ajuste ao valor presente, ajuste ao valor justo, etc., deverão ser adicionados para determinação do lucro real. Alguns resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não incluídos na apuração do lucro líquido, né? Ou seja, resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores que não tenham sido considerados como receitas pela legislação societária, vão ter que ser adicionados para fins de determinação do lucro real. Devem ser computados, né, na determinação do lucro real. Aí, no caso, a depreciação acelerada vai ter que ser adicionada. Exemplos, contribuição social sobre o lucro líquido, ajuste a valor presente, perdas indedutíveis com crédito de liquidação duvidosa, resultado negativo de equivalência patrimonial, multas de trânsito, depreciação acima dos limites, provisões para contingências e outras provisões, provisões para tributos com exigibilidade suspensa, tudo isso vão ser adicionados para fins de cálculo para a computação do lucro real. As exclusões é o contrário, né? São o contrário, as exclusões das adições. As exclusões é tudo aquilo que. Um instante.
O que eu considerei como receita lá pela legislação societária, lá na DRE, aqui, se a legislação tributária não considerar, eu vou ter que excluir, né? Ao invés de adicionar, eu vou ter que excluir. Então, os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação tributária e que não tenham sido computados na apuração do lucro líquido, né? No caso, a depreciação acelerada incentivada. Eu não computei para fins do lucro líquido e aqui eu vou excluir. Qualquer resultado, rendimento, receita que foi incluído lá na apuração do lucro líquido, mas que, para a legislação tributária, não devam ser computados no lucro real, e aí eles deverão ser excluídos, né? Exemplo, o resultado positivo da equivalência patrimonial, receita de dividendos, etc., né? Aqui são os exemplos de exclusões: depreciação acelerada incentivada, que é o quê? A parcela que excede a depreciação fiscalmente admitida, realização do ajuste a valor presente, dividendos recebidos de investimentos avaliados pelo método do custo e resultado positivo da equivalência patrimonial são exemplos de exclusões. Além disso, até esse slide, o 6.1, né, exemplos de exclusões, a gente viu na aula passada, né? Eu passei bem rápido, só para a gente recapitular o que já foi visto na nossa última aula, né? Hoje, a partir daqui desse slide 7, a gente vai falar sobre compensações, tá? Então, o que são as compensações? Que eu falei para vocês, se a gente faz a DRE, encontra um resultado positivo, né? O lucro antes dos tributos sobre o lucro. A gente encontra aquele lucro líquido, o lucro antes dos tributos. Fez as adições exigidas pela legislação tributária, as exclusões permitidas, e se chegou a um resultado negativo, esse resultado negativo a gente não vai chamar de lucro real, né? Já que é um resultado negativo, nós não iremos chamar esse resultado de lucro real. Como é que a legislação tributária define esse resultado negativo? De prejuízo fiscal, tá? Então, se a gente calculou, mesmo que tenha dado lucro pela legislação societária, através da DRE, a gente obteve um lucro no período. A empresa obteve um lucro no período. Só que quando chegou para determinação do lucro real, quando foram feitas as adições e as exclusões, pode-se, sim, chegar a um resultado negativo. E aí, esse resultado negativo, para o imposto de renda chamado de prejuízo fiscal, e para a contribuição social de base negativa da contribuição social. Então, o que são as compensações? As compensações referem-se ao saldo de prejuízo fiscal, ou de base de cálculo negativa, da CSLL, de períodos anteriores, que diminuirá a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, respectivamente, em períodos futuros, até zerar este saldo. Então, se eu tive um resultado negativo no período, um prejuízo fiscal, esse prejuízo fiscal ele vai ser compensado. Se no trimestre seguinte a pessoa jurídica obtiver lucro e tiver um imposto a recolher, né, ela tiver lucro real, efetivo, e tiver impostos a recolher, ela pode compensar esse prejuízo fiscal de períodos anteriores. Então, num trimestre foi calculado o lucro real, foi apurado o lucro real, e a pessoa jurídica obteve prejuízo. Esse prejuízo fiscal, né, no caso do imposto de renda, ele pode ser compensado em períodos futuros, né? Ele pode ser compensado nos trimestres posteriores até zerar este saldo. Então, só que o que é que a legislação diz, né? Porque nem tudo são flores. A pessoa jurídica ela vai poder compensar esse prejuízo, mas ela não pode compensar todo o prejuízo de uma vez. O que é que a legislação define? Que o saldo de prejuízo fiscal ou de base negativa da CSLL, apurado em períodos anteriores, será compensado, está limitado a 30% do lucro real e 30% da base de cálculo da CSLL. Então, apura-se o lucro real, a partir desse lucro real, o que é que a gente vai fazer? A gente vai
essa compensação, ela só pode está limitada, né, a 30% do lucro real. Então, apurou-se o lucro real, calcula-se 30% do lucro real, e aí essa compensação está limitada a esse limite de 30%, tá? Está limitada a 30% do lucro real e 30% da base de cálculo da CSLL. Então, aqui um exemplo, né? Coloquei aqui um exemplo para vocês. Ele teve a pessoa jurídica. Só um instante, gente. Ai, travou aqui, que eu poder permitir a entrada aqui de quem está querendo entrar. Pronto. Vamos lá para o exemplo. A pessoa jurídica, ela teve um prejuízo fiscal de anos anteriores no valor de 100 mil, tá? Foi apurado o lucro líquido, né? O lucro antes do tributo sobre o lucro. A pessoa jurídica obteve um resultado positivo, né? Lucro. Foram feitas as adições e as exclusões para determinação do lucro real, e aí se chegou a um prejuízo fiscal. Muito embora, quando se foi elaborada a DRE, a entidade obteve lucro, mas depois das adições que são exigidas pela legislação tributária e depois de feitas as exclusões que são permitidas, se chegou a um prejuízo fiscal de 100 mil. E aí, isso no período anterior, né? Vamos considerar que a gente está está apurando o lucro real em setembro, né? E aí ela nesse período, né, em setembro, obteve um lucro real de 50 mil, só que em períodos anteriores teve um prejuízo fiscal de 100 mil. Então, a gente vai poder compensar esses 50 mil, ou desculpa, a gente vai poder compensar os 100 mil, que é o prejuízo fiscal. O prejuízo fiscal, ele poderá ser compensável. Só que, o que é que a legislação diz? Que não se pode compensar logo 100 mil, né? Mesmo porque o lucro foi 50, né? Eu não teria nem como compensar os 50, por exemplo. O que é que ele diz? Que o saldo de prejuízo fiscal ou de base negativa da CSLL, apurado em períodos anteriores, que será compensado, está limitado a 30% do lucro real e 30% da base de cálculo da CSLL. Então, ó, o lucro real é 50 mil. Qual é o prejuízo fiscal compensável? 30% de 50 mil. 30% de 50 mil. Quanto é que a gente vai compensar? 15 mil, pois o restante será compensado em períodos de apuração futuros. Então, houve um lucro real do período, 50 mil. A gente vai compensar 15 mil, o que os impostos serão calculados em cima de 35 mil, tá? Então, essa compensação ela é permitida pela legislação. Se houve prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da contribuição social, esses prejuízos, né? Porque na verdade tudo é prejuízo, é só a terminologia que é diferente para o imposto de renda e para a contribuição social, mas na verdade é tudo prejuízo. Então, houve prejuízo, pode sim compensar esse prejuízo em períodos posteriores. Então, se num determinado período houve prejuízo e no período seguinte houve lucro, esse prejuízo pode ser compensado, desde que se compense 30% do lucro real, né? Está limitado a 30%. Então, não que ela não vá compensar o restante, né? Até chegar nos 100 mil, mas isso só poderá ser compensado em períodos futuros, né? Em períodos de apuração futuros. No período que houve lucro, vai compensar apenas 30% do lucro real, certo? Vocês entenderam a compensação? Alô? Sim, professora. Entendido, né? Então, a compensação, ela vai ser feita, né? A compensação, ela pode sim, num determinado exercício, se
para a determinação do lucro real. Não houve lucro, né? Houve prejuízo. Esse prejuízo ele pode ser compensado em períodos posteriores, mas aí não todo de uma vez, né? Está limitado a 30% do lucro real. Então, a gente calcula primeiro o lucro real, desse lucro real calcula-se 30% sobre esse lucro real, o valor, esses 30% é que é o valor compensável, né? Então, a gente vai calcular os impostos, o lucro menos esse valor compensável, é o lucro em que será calculado os 15% do imposto de renda e 9% da contribuição social e 10% do adicional, se houver. Ok, babies? Então, vamos lá, continuando aqui, nós vamos ter, no item 8, né, os pontos de atenção. O prejuízo contábil de um mês do trimestre somente poderá ser compensado com lucros contábeis, né, isso quando a gente fala de prejuízo contábil, que é na legislação societária, tá? O prejuízo fiscal, que foi esse que a gente viu, prejuízo fiscal do trimestre, ou a base negativa da CSLL, somente poderá ser compensado com lucro real de trimestres seguintes, tá? Então, o prejuízo fiscal do primeiro trimestre poderá ser compensado com o lucro do segundo, do terceiro e assim sucessivamente, desde que seja observada a limitação de 30% desse lucro real para compensação, tá? Então, houve prejuízo num trimestre, se no outro houver lucro, eu posso compensar, mas sempre observando o limite de 30% para essa compensação, tá? Os rendimentos de aplicações financeiras não devem ser computados para determinação da base de cálculo do imposto estimado, tá? Isso aí a gente vai ver mais lá na frente, quando a gente vai estudando a apuração por estimativa, tá? Na apuração por estimativa, né, antecipação mensal, que é a chamada apuração por estimativa, os rendimentos de aplicações financeiras não devem ser computados para a base de cálculo do imposto de renda, mas deverão para determinação da contribuição social, né, mas isso aqui, não se preocupem, que esse ponto a gente vai ver bem direitinho na próxima unidade, quando a gente estiver estudando a apuração do lucro real por estimativa. Perceba que o regime de apuração estabelecido para o imposto de renda deve ser o mesmo estabelecido para a contribuição social, tá? Então, se é lucro real trimestral para o imposto de renda, para a contribuição social vai ter que ser também. Não pode haver tributação distinta para os dois impostos, né? A mesma que foi aplicada para o imposto de renda, se é lucro real trimestral, vai ter que ser lucro real trimestral também para a contribuição social. Se é por estimativa por imposto de renda, para a contribuição social também vai ser por estimativa. Lucro real é a base de cálculo positiva, né? A gente chegou, depois das adições e exclusões, se chegou a uma base de cálculo positivo, chamamos essa base de cálculo positiva de lucro real. Se após as adições e exclusões, chegamos a uma base de cálculo negativa, essa base de cálculo negativa é chamada de prejuízo fiscal. O que é importante? O prejuízo fiscal não apresenta prazo prescricional. Devendo ser controlado no LALU para aproveitamento futuro. Então, o que é o LALU? O LALU é o livro de apuração do lucro real, né? Hoje a gente tem a ECF, a escrituração contábil fiscal. Nessa escrituração contábil fiscal, a gente vai apresentar essas adições e exclusões na ECF, né, que é esse LALU, o livro de apuração do lucro real. E aí ele não tem saldo prescricional, né, ele não prescreve. Como ele está limitado a 30%, se não conseguir ser compensado no trimestre, ele pode ser compensado, esse prejuízo vai poder ser compensado em trimestres posteriores, e aí vai ter que ser feito um controle à parte, né? Compensa, tem um tanto para compensar, e aí vai sendo feita uma compensação, né,
livro de apuração do lucro real. Ele vai sendo controlado, né, já que ele não tem prazo, ele não prescreve, aí tem que se fazer um controle à parte sobre esse prejuízo fiscal. As obrigações acessórias, né, que as empresas que estão submetidas ao lucro real, elas devem apresentar para os órgãos, né. 2014, a escrituração contábil fiscal, né, que eu falei para vocês, a ECF. Na ECF, ela vai ter que ser apresentado devem ser apresentadas as adições e exclusões, né, é o lucro real, é o livro de apuração do lucro real. Em 2014, existia um demonstrativo de apuração das contribuições sociais, que é o DACOM, mas ele foi extinto, isso, né, hoje a gente tem a FD Contribuições. A ECD é a escrituração contábil digital, né, que dentro da ECD nós vamos ter o livro diário, livro razão, balancetes, balanços, né, então todas as empresas que fazem a sua escrituração, que são submetidas ao lucro real, elas têm que, desde 2014, elaborar a ECD de maio de cada ano, né? Por exemplo, agora em 2020, a gente teve que apresentar a ECD de 2019, não foi em maio, por conta da pandemia, foi adiado para julho. Então, a ECD, ela, normalmente, o prazo dela para apresentação da ECD, para entrega, né, que é através do sistema da Receita Federal, que é o SPED contábil, desde 2014, era em maio. Quer dizer, eu não sei se desde 2014 era em maio, né, mas pelo menos nos 3 últimos anos, essa entrega era em maio, e aí, agora, esse ano, por conta da pandemia, foi adiado para julho, né, a gente teve que entregar até o último dia útil do mês de julho a ECD. A ECF, normalmente, que era em julho, por conta da pandemia, foi adiada para setembro. Então, no último dia útil do mês anterior, né, do mês passado, setembro, é a data da entrega da ECF. Então, sempre do mês anterior, né, a gente teve até agora julho para a ECD, para a entrega da ECD, referente a 2019, e setembro para a entrega da ECF, referente a 2019. Isso excepcionalmente por conta da pandemia, tá? Porque normalmente maio e julho, tá? E por conta da pandemia houve essa prorrogação. O SPED contábil, né? O SPED contábil é um sistema, né, da Receita Federal, onde dentro do SPED contábil aí nós vamos ter a ECD, a ECF, a FD Contribuições, que substituiu a DACOM, o DACOM, né, que é o demonstrativo, substituiu o DACOM e hoje é o FD Contribuições. Esses livros contábeis, livros diários, são obrigados, né, porque a gente faz esse acompanhamento, mas eles estão como entrega na ECD. As demonstrações contábeis, balanço, e as empresas, a grande maioria das empresas que são tributadas pelo lucro real, elas são grandes empresas, né, a grande maioria, porque o faturamento é superior a 78 milhões, então elas vão ter que elaborar balanço, demonstração do resultado, publicar, né, a sua grande maioria. Arquivos de documentos que suportam as transações pelo prazo de 5 anos, né, então todo documento que for necessário para uma fiscalização, né, porque as empresas, elas são fiscalizadas durante o prazo de 5 anos. Então, 2020, os órgãos, tanto federal quanto estadual, eles só podem fiscalizar de 2015 para cá, né? Porque eles fiscalizam durante 5 anos. Então, todos os documentos que forem necessários, a empresa ela tem que arquivar esses documentos. Mas, hoje em dia, a grande maioria, esses órgãos, eles já se utilizam das informações que são enviadas e
a partir dessas informações que são enviadas pelo SPED contábil, é que fazem como é que se diz? As fiscalizações, né? Eles começam com o monitoramento a partir das informações que são enviadas, né? Tanto o SPED contábil, né? No SPED contábil que vai ter a ECD, a ECF, quanto no SPED fiscal, né? E aí vão ter o ICMS, os SPEDs referentes aos impostos, né? E aí as empresas que são tributadas, as pessoas jurídicas que são submetidas ao lucro real, elas têm que ter toda essa documentação. Além disso, tem a DCTF, que é a Declaração de Créditos Tributários Federais, né? Todos os créditos que foram, como é que se diz? Os valores de tributos federais, eles vão ter que ser mencionados nessa declaração aí, tá? Então, a apuração do imposto de renda e da contribuição social, ela é complexa, exige cuidados especiais, porque você tem que ter, como o nome já diz, o lucro é real, tá? Se a empresa, ela faz a opção pelo lucro real trimestral, ela tem que estar, já que a gente parte do lucro líquido, ela tem que ter a sua contabilidade organizada, porque ela vai ter que estar, vão ter que estar registradas corretamente as receitas, as despesas, os custos, tudo vai ter que ser registrado corretamente, porque a partir dessas receitas e despesas, a contabilidade vai chegar ao lucro e a partir desse lucro se fazer as adições, as exclusões e as compensações, se houver, para se chegar ao lucro real, e a partir daí, desse lucro real, aplicar os percentuais. Então, tem que ter tanto uma legislação societária, tem que haver uma obediência à legislação societária, fazendo tudo como manda o figurino, né? E além disso, a legislação fiscal tributária, né? Porque elas mudam frequentemente e aí tem que ser observado o que é que pode se adicionar, o que é que deve se adicionar, o que é que se pode excluir. Então, tem que ter bastante cuidado, a contabilidade tem que estar em perfeita situação para se apurar o imposto de renda e a contribuição social por esse regime de tributação, né? A Lei 11.638 foi a lei que tratou das alterações da Lei 6.404, né? Então, tem que se atentar para a legislação societária essas mudanças que foram introduzidas, né? A Lei 12.973 trouxe mudanças em relação à legislação fiscal, e aí muitas dúvidas, né, e esses assuntos, tanto de obrigações acessórias exigidas, e a gente encontra lá no site da Receita Federal, e no regulamento do imposto de renda. No regulamento do imposto de renda, nós vamos ter aí quais são as adições, quais são as exclusões, o conceito de lucro real, né, e tudo o que for necessário para o cálculo do imposto de renda e da contribuição social pelo regime de tributação lucro real. Certo? Dúvidas? Ótimo. Então, ó, vou parar aqui a apresentação para colocar aqui um modelo para vocês, tá? Eu trouxe um modelo em Excel. Eu vou disponibilizar aqui para vocês esse modelo em Excel. Vou apresentar aqui na tela, depois eu disponibilizo no AVA, tá? Vou disponibilizar no AVA para vocês esse modelo. Hoje eu vou apresentar para vocês esse modelo. Na sexta-feira, vou disponibilizar uma atividade para que vocês já façam os cálculos. Na aula seguinte, a gente corrijo também a atividade sobre a demonstração do resultado, para que vocês já tirem todas as dúvidas sobre o cálculo. E, se houver necessidade, a gente faz outras atividades antes de passar para o lucro real por estimativa, né?
Juliana, isso, eu vou corrigir quando na outra aula, tá? E eu já corrijo tanto ela quanto a que vocês vão fazer do cálculo, certo? Acredito que na próxima quarta. Hoje é quarta? É. Hoje é quarta, dia 14. Isso, aí no dia 21 eu corrijo com vocês tanto a atividade da sexta passada quanto essa que vocês vão fazer na próxima sexta-feira. Deixa eu compartilhar aqui, só um instante. Então, ó, trouxe aqui esse modelo em Excel para vocês, tá? Onde eu já coloquei aqui as receitas e as despesas. Essas receitas e essas despesas, vocês devem ter em mente que essas receitas são as receitas que a gente já encontrou a partir da demonstração do resultado, tá? As receitas e despesas já lançadas na contabilidade e através da demonstração do resultado, a gente chegou a esse saldo aqui de receitas e despesas, tá? 68 milhões de receitas, aqui coloquei um exemplo para vocês, a companhia vende mais, tá? Lembrando que o cálculo do imposto de renda da contribuição social é semelhante ao do imposto de renda. E aí, o que é que nós temos, né? As receitas, 68 milhões, e as despesas, 66 milhões, tá? Coloquei aqui os valores fictícios, mas sempre lembrando que vocês vão ter que partir da demonstração do resultado do exercício. Vocês terão que partir das receitas e despesas registradas pela contabilidade, tá? Registradas pela contabilidade e utilizadas para a apuração do resultado do exercício. Então, lucro ou prejuízo antes do imposto de renda é a diferença entre as receitas e as despesas. Lucro ou prejuízo antes do imposto de renda, diferença entre as receitas e as despesas. Esse lucro é aquele lucro lá que a gente viu, né? Quando se faz a demonstração do resultado na estrutura definida pela legislação societária, a gente vai chegar a um lucro antes do imposto de renda e da contribuição social, ou seja, há um lucro antes dos tributos sobre o lucro. Aqui no exemplo, esse lucro foi de 2 milhões e 300 mil. O que é que a legislação diz? Que se houve auto de infração, que a gente, lá na demonstração do resultado, ela foi contabilizada como despesa e diminuiu o resultado, esse auto de infração, para determinação do lucro real, ele vai ter que ser adicionado. Multas também deverão ser adicionadas. As despesas com multas, lá na demonstração do resultado, ela diminuiu o resultado. Essas despesas com multas diminuíram o resultado. Aqui, na apuração, na determinação do lucro real, elas vão ter que ser adicionadas. Assim como os brindes, né, se a empresa esses brindes, se houve brindes, né, despesas com brindes, aqui vão ser adicionadas no cálculo na determinação do lucro real. E se houver outras despesas que foram deduzidas lá na demonstração do resultado e a legislação tributária não considerar como dedutível, ela também vai ser adicionada. Então, a gente chegou aqui com esses exemplos, né, auto de infração, multas, brindes, e outras despesas não dedutíveis, a gente chegou aqui fazendo a soma, um total de 69 mil, tá? Os 38, mais os 22, mais 8, mais 340 reais, chegamos a 69 mil. Aí a legislação diz o seguinte, ó, se a empresa participa do capital de outra sociedade e houve um resultado positivo dessa participação, não é? E esse resultado é avaliado pela equivalência patrimonial e houve um resultado positivo, lá na demonstração do resultado, esse resultado ele é adicionado, a gente tem uma receita, ela aumenta o lucro. Aqui na determinação do lucro real, esse resultado positivo deve ser excluído.
Tá? Com isso, nós temos aqui, nesse exemplo, só o resultado positivo da equivalência patrimonial, nós vamos ter uma exclusão. Então, qual é o lucro antes da compensação do prejuízo? Aqui eu não coloquei compensação de prejuízo, tá? Se houvesse, aqui a gente tem o lucro antes da compensação do prejuízo, se houvesse, teríamos colocado aqui a compensação, limitado a 30%, para se chegar ao lucro real, tá? Mas aqui eu não coloquei exemplo de compensação de prejuízo. Então, ó, qual é o lucro real? O lucro real é o lucro líquido do período, tá? Que foi o lucro apurado pela legislação societária, as receitas que foram registradas, as despesas, chegamos ao lucro líquido do período, né, a partir da demonstração do resultado, somamos os 69 mil, que foram as despesas consideradas na DRE, mas que a legislação tributária não considera como dedutível, então a gente vai somar essas despesas e vamos diminuir o que foi considerado como receita, né, o que foi adicionado ao resultado, mas que na determinação do lucro real a legislação tributária não permite. E aí a gente vai ter que excluir. Então, ó, os 2 milhões e 300, mais os 69 mil que nós temos que adicionar, menos os 40 mil das exclusões, o que é que nós temos? Um lucro real de 2.328.872,16. Aí vamos para os cálculos. Chegamos ao lucro real, tá? Observem, ficou bem próximo. Ó, o lucro contábil, 2.300.000. O lucro contábil, DRE societária. O lucro real, que é o que a gente vai utilizar para calcular o imposto de renda e a contribuição social, maior em 28 mil, né? 28, isso, ó. 300 mil, 2.300.000, 2.328.000 é o lucro real, né? Isso aqui poderia ser prejuízo? Poderia. Se eu tivesse mais exclusões do que adições, isso aqui poderia ser um prejuízo, né? Só que aqui no nosso exemplo nós não tivemos prejuízo. E aí vamos ter que calcular o imposto de renda e a contribuição social sobre esse lucro real. Imposto de renda, 15% desse valor. 15% desse valor, 349 mil de imposto de renda. O adicional, ele nada mais é que o lucro real, menos os 60 mil, né, o que exceder, a gente vai ter que calcular 10%. Então, ó, o lucro real vai ser o quê? Os 2 milhões, o adicional, os 2.328.872,16, menos 60 mil, né, do mesmo jeitinho que a gente fez lá para o lucro presumido, vezes 10%. Só para vocês verem aqui onde eu achei, os 226, tá? Coloquei aqui uma formulazinha, que é 20 mil vezes 3, porque também é mensal, é 20 mil por mês, tá? Sempre levando em consideração isso, 20 mil por mês, se forem os 3 meses, a gente vai ter aí 60 mil. Se exceder 60 mil, 10%, né? E aí é um absurdo, porque normalmente se ela é uma empresa real, né? Normalmente ela tem lucros altos e aí ela vai ter fatalmente um lucro real maior que 60 mil, que exceder o chamado adicional vai ter que ser calculado 10% e vai ter que ser recolhido. Então, o total do imposto de renda a recolher, nada mais, nada menos que 576 mil. A pessoa obtém de lucro 2.300.000 e tem que recolher 576 mil de imposto de renda. A pessoa jurídica, né, no caso. 576 mil para ser recolhido. Aí tem um detalhe, eu coloquei aqui para vocês, que não está lá no slide, mas eu coloquei aqui no exemplo só para que vocês saibam que, da mesma forma que no lucro presumido, quando se tem imposto de renda retido na fonte, ele pode ser deduzido direto do valor a recolher, tá? A gente calculou aqui 576 mil de imposto de renda a recolher, mas a
pessoa jurídica que a companhia vende mais, tinha um imposto de renda retido na fonte de apenas R$ 22, mas pode ser deduzido direto do valor a pagar, tá? Da mesma forma que a gente fez lá com o lucro presumido. Então, 576.218 ficou 576.195. Como eu falei para vocês, a primeira parcela, esse valor ele pode ser dividido em 3 parcelas, tá? É permitido, então, vamos supor que isso foi em primeiro trimestre, março. Então, tem-se a 30 de abril, 31 de maio e 30 de junho para se efetuar esses pagamentos, né? Se for dia útil, né? Até o último dia útil de cada mês pode-se pagar. A primeira parcela vai ser esse valor, mas as demais elas vão ser acrescidas de juros. Então, qual é o lançamento contábil? A mesma coisinha que a gente viu no lucro presumido, o mesmo lançamento, né? Despesa com imposto de renda, e o imposto de renda a recolher, a gente lança o valor total, e se for pago em cota única, aí a gente vai ter esse imposto de renda a recolher e banco, né? Pelo valor total. Se for dividido nas 3 parcelas, se a empresa optar por pagar em cotas, né? Em 3 parcelas, aí a gente vai, à medida que vai pagando, debita o imposto de renda a recolher e credita o banco, né? Aqui da aplicação financeira, eu vou diminuir o meu valor do imposto de renda a recolher, porque a gente deduz direto do imposto de renda calculado, vamos diminuir 22,70 do imposto de renda retido na fonte, e o mesmo lançamento para contribuição social sobre o lucro líquido, que o raciocínio é o mesmo, tá? Raciocínio mesmo, que eu adiciono no imposto de renda, adiciona-se na contribuição social, o que se exclui para fins de cálculo do imposto de renda, se exclui para contribuição social. A diferença é só a terminologia, como eu disse para vocês, que se for imposto de renda é lucro real, e se for contribuição social, é base de cálculo da contribuição social. Se for prejuízo na imposto de renda, seria prejuízo fiscal, né? E para a contribuição social, é base de cálculo negativa da contribuição social. Só questão de terminologia, porque o raciocínio é o mesmo, é tanto que eu só posso adotar os mesmos regimes para os dois, né? Imposto de renda e contribuição social. Diferença também é da alíquota, né? Mas, assim, o cálculo do lucro real e da base de cálculo da contribuição social é o mesmo. O raciocínio é o mesmo, né? Não muda. O que vai mudar é a alíquota, que aí a gente vai calcular 9% da base de cálculo que foi encontrado. Não tem adicional para a contribuição social, então vão ser os 209 mil, que também poderá ser dividido em 3 parcelas, e o lançamento contábil vai ser aqui. Despesas com contribuição social e contribuição social a recolher. Se houver se for parcelar, né, aí da mesma forma, a obrigação é registrada total, os 209 mil, né, e a despesa também, pelo valor total, 209 mil, e aí se for parcelado em 3 vezes, né, se for nas 3 cotas, à medida que for pagando, debita a contribuição social a recolher e credita-se banco. Dúvidas? Sim, Nicole, eu vou disponibilizar, tá? Só terminar aqui a aula e eu já disponibilizo para vocês. Eu vou disponibilizar no APA, tá? Dúvidas? Por nada, Nicole. Show. Então, por enquanto é isso, tá? A grande questão que a gente tem que ter em mente sobre o lucro real é que a gente vai precisar de uma demonstração do resultado, né? A gente vai precisar do lucro antes do
dos tributos sobre o lucro. Para isso, a contabilidade ela tem que estar bem organizada, porque o lucro é real, não é diferente do próximo que a gente vai estudar, que é por estimativa, né? O lucro é real, então a contabilidade ela vai ter que estar impecável para que possam ser calculados esses impostos, né, por meio do lucro real. Então, a gente tem que lembrar que vamos partir da DRE societária, porque nós precisamos do lucro antes dos tributos sobre o lucro, aí a gente vai precisar dar uma lidinha na legislação, né, o regulamento do imposto de renda 2018, para se saber quais são as adições e as exclusões, mas aí eu já coloquei lá nos exemplos para vocês as adições e exclusões mais comuns, tá? Mas aí lá no regulamento do imposto de renda tem as adições e as exclusões, mas eu coloquei tanto lá nos slides, quanto nesse exemplo em Excel, que eu vou disponibilizar para vocês, coloquei os exemplos mais comuns, tá? Mas aí é sempre bom acrescentar a leitura com a legislação. Lembrando também que isso pode mudar, né? Hoje, o que a Receita considera como exclusão, pode ser que ela não considere mais, que ela altere, né? E isso aí vai depender da legislação tributária, que sofre mudanças frequentemente, tá? Mas aí a partir dessas adições e exclusões, a gente vai chegar ao lucro real ou a base de cálculo, da contribuição social. Se for prejuízo, se for negativo, né, o resultado for negativo, nós vamos ter o prejuízo fiscal e a base negativa da contribuição social. Simples assim. Então, nenhuma dúvida por enquanto. Então, vou parar aqui de gravar, tá?